Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E glória à divina e trina ternura. Glória a Deus que a todos nos cura. Bem, meus queridos fiéis aqui do santuário, queridos ternureiros, hoje temos esta comparação que Jesus faz da porta estreita. Para entrar no reino de Deus, a porta estreita. E é curioso que em Belém, na grande basílica que Constantino Magno construiu, imaginem, 1700 anos tem esta basílica, sendo que os muçulmanos, quando ocuparam Jerusalém, entraram na basílica com os cavalos, entraram dentro, a cavalaria entrava lá dentro. Então o que fizeram os cristãos, os cruzados? Fizeram uma porta bem baixinha, baixa, também estreita, que os cavalos não pudessem entrar. Então, ficou assim. Hoje quem quer entrar, claro, tem outras entradas também, né? Mas os peregrinos que vão em Jerusalém, né? Quem já foi lá na Basílica, tem que se baixar, tem que entrar. E algumas pessoas que é um pouco mais volumosa, tem um pouco de dificuldade, mas passa também meio exprimido. Então, meus irmãos, é uma simbologia isso. A porta para entrar no reino de Deus é estreita. Para entrar na Basílica da Natividade, onde Jesus nasceu, em Belém, tem que fazer-se pequeno. Aliás, Jesus disse, se não nos tornardes pequenos, né? Bem, eu meditando um pouco sobre este tema, a porta estreita, a minha vida foi particularmente no trabalho com a juventude, a formação no Seminário Regional de Curitiba, na comunidade de Damasco. Eu sempre trabalhei. E o que eu observei? Hoje de manhã eu estava pensando, o que eu observei? A pessoa que de manhã não entra pela porta estreita, ou seja, não faz o sacrifício de levantar, eu fiz esta meditação hoje, depois na vida é um fracasso. Não entra pela porta estreita, pega a porta larga, depois na velhice a porta fica estreita. E chegam as doenças, e chega isso, chega aquilo. E estas são pessoas que são insuportáveis. A vida me confirmou isso. Mais avança a idade, avançam as doenças. A pessoa começa a ficar com um monte de problemas. E aí quem atende, haja paciência para suportar. Então eu sempre digo, o primeiro minuto, quando nós levantamos, levanta cedo, vence a preguiça, perca a porta estreita. Aí depois, durante o dia, vai ser um dia bem abençoado. Até um bispo me dizia assim, sabe, Padre João, que os meus padres, quando a missa era de manhã cedo, eram mais disponíveis. Hoje reza a missa de tarde, acabam dormindo um pouco mais, de noite ficam vendo na televisão, ficam aí até 1 hora, 2 horas, de manhã não levantam, rezam a missa de tarde. É interessante este testemunho. Bem, meus queridos ternureiros, eu hoje me veio assim lembrando na vida de Dom Bosco, um sonho que ele teve. Bem, esses sonhos aí, talvez eram formas pedagógicas para pregar. Um salesiano me dizia, sem dúvida, Dom Bosco, talvez não que estava bem dormindo, mas ele estava preparando um sermão, estava lá meio cochilando e inventava alguma coisa. Certamente ele ter tido uma iluminação de Deus. E quando ele fala da porta estreita, sabe o que ele diz? Ele diz, meus queridos filhos, eu sonhei esta noite que estava diante de um grande caramanchão. Sabe o que é o caramanchão?
a professora Andriela, que me assessora no português, veja no dicionário Caramanchão. Eu aprendi que o Caramanchão é como um túnel de rosas, de flores. Às vezes tem algumas casas lá no fundo da casa, no jardim, um Caramanchão. E Dom Bosco diz, eu estava num Caramanchão, mas enorme, infinito, mas no fundo tinha uma luzinha. E eu entrei neste Caramanchão, porque Nossa Senhora me disse, este é o caminho. É um tapete de flores, de rosas em todo lugar. Mas depois que a gente andou um pouquinho, percebeu, estava todo cheio de espinhos. Aí estes espinhos começaram a penetrar no rosto, nas mãos. E olhando atrás, eu vi vocês salesianos me seguindo, mas muitos começaram a desistir. Eram centenas que vinham atrás, mas logo mais ainda eram umas dezenas. E olhando lá no fundo, havia uma saída. Mas precisava passar neste Caramanchão. Aparentemente, rosas, mas os espinhos não se viam. A gente não podia ver os espinhos, mas precisava passar nesta porta, neste Caramanchão, que é um pouco o símbolo da porta estreita. Dom Bosco sempre usava estas comparações. E de fato, daqueles primeiros salesianos que seguiram Dom Bosco, eram milhares que participavam daqueles oratórios, e ficou um grupinho que foram os primeiros salesianos, foram o fundamento da congregação salesiana. Alguns, inclusive, foram declarados santos, pensem em São Domingos Sábio. Mas tudo isso eu queria, meus queridos fiéis, esta simbologia do Caramanchão é o símbolo da nossa vida. Às vezes você inicia, mas que tapete bonito, de rosas, e de repente você começa a sentir os espinhos, mas vai em frente. No fundo tem uma saída, é o paraíso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.